Aparecendo. Show, tá sim. Beleza, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Thaísa, eu sou uma mulher morena de cabelos compridos, uso óculos e estou hoje com um batom vermelho e uma blusa rosa das mulheres agilistas. Eu sou aqui de Belém do Pará e eu vou começar aqui apresentando um pouquinho do que é a comunidade, para quem ainda não conhece, e também para quem conhece, para ver os nossos números que se atualizam com bastante frequência. Então, vamos lá. Aproveitando que nós temos a participação hoje dos rapazes, né, no nosso evento, a gente queria aqui relembrar algumas situações de por que a gente está aqui entre mulheres e por que é importante esse movimento, tá? A representatividade feminina na TI, ela está em torno ali de 16,7% das mulheres, são números ali da Revelo, mas, enfim, tem vários números que corroboram com essa perspectiva. E a gente tem aí 65% mais chances de perder os nossos empregos do que os nossos colegas homens. E também fomos 70% das pessoas afetadas pelos cortes, né? Essas demissões em massa, layoffs e tudo mais. E aí a gente tem uma série de ofensores para a nossa participação, né? Diferenças salariais, que geralmente as mulheres ganham menos, mesmo quando elas estão ali exercendo a mesma função. A falta de representatividade e incentivo nas áreas tecnológicas, né? Discriminação e preconceito, que ainda é muito comum, a gente vê lá o mansplaining, o man-interrupting, que é quando o homem está interrompendo a gente está falando alguma coisa, ou quando ele tenta explicar uma coisa que a gente já explicou, e são coisas que acontecem que são ofensores da nossa participação no mercado como um todo, principalmente na área de TI, né? E a nossa autocobrança e síndrome de impostora, que inclusive permeia a nossa experiência aqui também. A gente estava falando sobre isso agora mesmo, a gente sempre achando que a gente pode fazer melhor. Bom, e aí, como a gente pode incluir mais mulheres na tecnologia, né? Tem várias maneiras, essas aqui são só algumas, mas a inclusão da tecnologia desde cedo na educação, e aí é muito importante para vocês, homens, também pensarem nas suas filhas, sobrinhas, afilhadas, né? Todas as mulheres e meninas que estão aí cercando vocês. Programas de qualificação que sejam focados em mulheres para fazer essa inclusão acontecer, e também a existência, né, fomento de comitês de diversidade e igualdade dentro das empresas. Nas empresas de vocês aí, tem comitê de diversidade? Se não tem, vamos cutucar? Bom, e uma das ações, né, que vão fomentar essa participação das mulheres aí na área de TI é a nossa própria comunidade, né? Já que a gente tem ali a realidade de que viver a agilidade e replicar essa cultura ágil, ela também tem a ver com enfrentar barreiras culturais dentro das organizações, e a gente precisa se apoiar, e é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui, com o propósito de incentivar e empoderar mais mulheres a serem protagonistas das suas jornadas na agilidade. Os nossos valores, a gente pode resumir aqui, né, alguns deles. Então, colaborar e não competir, representatividade e não seletividade, compartilhar mais do que se vender, autonomia mais do que hierarquia, empoderamento e não medo, e humildade e não autopromoção. E no nosso código de ética, não é permitido, sob qualquer hipótese, essas ações das participantes da comunidade. Assédios de qualquer tipo, discriminação, desrespeito, veiculação de linguagem e imagens sexuais. Essas são as nossas redes. Eu estou olhando aqui para o lado, gente, porque eu estou vendo vocês aqui e a apresentação aqui fica esquisito, né? Mas é isso aí. Essas são as nossas redes. Sigam a gente, compartilhem, ative o sininho, manda para a amiga, para o colega. Eu vou dar um tempinho aqui, olha, gente, atenção, peguem os celulares. Esse QR Code aí é para entrar no nosso Slack. O que a gente quer? Que as mulheres saquem esse celular agora, quem ainda não está no Slack, saque o celular agora, bora tempo na tela, reconhece o QR Code e entra lá no nosso Slack. Os rapazes vão tirar uma fotinha disso daí, vão mandar para aquela menina, aquela mulher, aquela colega que precisa conhecer e entrar na nossa comunidade. Beleza? Vamos lá, tempo na tela, 1, 2, 3, cadê os celulares? Cadê os celulares? Depois a gente volta, vou passar.
Bom, então os nossos números são aqueles que sempre crescem, que eu falei aqui com vocês, né? A gente tem aí mais de 26 mil seguidores no LinkedIn, 5 mil membros no Slack, que é onde a gente tem só as mulheres, 6 mil seguidores no Instagram, 17 encontros da comunidade que a gente já fez, e 4 mil visualizações no YouTube. Então, esses são alguns dos nossos números. A gente tem uma parceira da comunidade, que é a K21. Beijo, K21, muito obrigada por sempre estar aqui com a gente, colaborando, principalmente com os nossos prêmios. E a gente tem várias iniciativas. E através dessas iniciativas é que a gente faz acontecer o nosso propósito e que a gente entende que está ali fomentando e ajudando a entrada das mulheres na área de TI, principalmente na área de agilidade. Então, a gente tem programa de mentoria, a gente já teve um esse ano e vai ter mais um. A gente promove workshops também, a gente está fazendo os meetups presenciais, já tiveram alguns no primeiro semestre, vão ter outros agora no segundo. A gente também faz eventos como esse maravilhoso, que a gente vai começar daqui a pouquinho, e a gente tem os canais e a nossa rede de apoio lá no Slack. E aí, gente, hoje estamos aqui reunidos para o 18º evento das Mulheres Agilistas, e a gente vai falar sobre as métricas ágeis, desafios e usos essenciais, com a Carol Araújo, que é Enterprise Agile Coach na Globo, e o Rafa Albino, que é gestor de liderança, cultura e performance no Nubank. Hoje a gente vai ter a seguinte agenda, tá? A gente vai fazer essa recepção, vamos apresentar a comunidade para vocês, vai ter a apresentação da Carol, a apresentação do Rafa, um momentinho para perguntas e respostas, um sorteio e o encerramento, tá bom? Bom, no sorteio, vou colocar aqui algumas regrinhas, tá? Apenas as mulheres vão poder participar. É preciso estar online na hora do sorteio para ser contemplado. Então, gente, fiquem até o final, por favor. Vai ter bolo, vai ter sorteio. Somente vai poder participar do sorteio quem respondeu o feedback. E aí, meninos, a gente agradece também demais o feedback de vocês, tá? A gente vai estar liberando aí no chatzinho o link para responder o feedback. Então, por favor, respondam. E os nossos parceiros vão disponibilizar turmas, né, quando for treinamento e tudo mais, com base em vagas. Então, tentem não fazer mudanças, mas qualquer coisa falem com a gente vai entrar em contato com vocês na sequência, quem ganhar, e é isso. Então, se sorteada, respeite o agendamento lá dos cursos, né, que se for sorteado, e avise com antecedência caso tenha algum imprevisto. Bom, a gente vai relembrar depois essas regrinhas de novo, tá, gente? E os prêmios de hoje são uma vaga na formação de Flow Metrics Practitioner, da Mindset Ágil, uma vaga da K21 no workshop de gestão de negócios por métricas ou no workshop Métricas para Gestão de Produtos, a escolha da ganhadora, ela vai poder escolher. Um livro físico do André Suman, Jornada Kanban na Prática, e um livro autografado do Rafa Albino, de métricas ágeis, obtenha melhores resultados em sua equipe. Prêmios sensacionais, fiquem até o final. E essas são as organizadoras que estão aqui, passaram alguns dias organizando esse evento com muito carinho para vocês. E, opa, tem alguém no microfone? Não, tudo certo. E estamos aqui apoiando vocês. São essas mulheres que estão aí com o MAzinho na frente, são as organizadoras, qualquer coisa, chama a gente. E é isso, gente. Muito obrigada. Falei rápido, mas deu para entender, né? Eu espero. Deu para entender, Thay, perfeita. Que bom. Bom, pessoal, eu sou a Amanda Marques. Me descrevendo um pouquinho, eu sou uma mulher parda, estou com um arranjinho aqui no cabelo, uso óculos, estamos todas de mod Barbie, talvez, um batomzinho rosa para combinar. E sou staff member, trabalho aqui na comunidade Mulheres Agilistas como voluntária na área de relações públicas e sou Agile Coach na Dona Serasa. Eu queria muito, muito, muito agradecer a presença aqui do Rafa, da Carol. Eu queria muito que vocês pudessem se apresentar. A gente está muito feliz com a presença aqui de vocês. A Carol Araújo, que é Enterprise Coach na Dona Globo. Carol, você pode se apresentar, por favor? Tá no mudo, Carol. Mutou. Vocês estão me ouvindo? Beleza.
Bom, vou me autodescrever então. Eu sou Carol, sou uma mulher branca de 35 anos. Eu tenho um cabelo mais ou menos na altura do ombro, ele está algo em torno, muito próximo do rosa, do roxo, a luz não está favorecendo aqui o meu cabelo fantasia. Uso um óculos roxo, estou com uma blusa preta e o fundo do evento. Quer que eu posso já começar a Com certeza. compartilhar minha Carol, você tela não... e tudo mais? Deixa eu só apresentar o Rafa rapidinho. Muito Perfeito, obrigada por você obrigada. se apresentar aqui para a gente, se descrever. Rafa, doutor e mestre em administração de empresas, muito chique. Conta pra gente um pouquinho sobre você. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria muito de agradecer o convite. Acho que todas as comunidades, principalmente de pessoas que estão em grupos subrepresentados, eu acho que é um movimento revolucionário. Então, assim, me sinto fazendo parte dessa revolução. Então, muito obrigado pelo convite. Então, me autodescrevendo, eu sou um homem negro com cabelo curto, estou de óculos, um óculos meio colorido, assim, um meio amarelado. Estou com uma camiseta laranja e ao meu fundo eu estou usando aqui o fundo de tela da comunidade Mulheres Agilistas. Obrigada demais, Rafa. Carol, sinta-se à vontade. Bom, então vamos lá. Vou começar minha apresentação aqui. Deixa eu clicar aqui no botão de compartilhar a tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Perfeito. Então, deixa eu só tirar esses negocinhos aqui. Eu odeio os óculos. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês hoje um breve case de como a gente organizou a nossa jornada de métricas de performance no Hub Digital. Eu vou focar aqui muito mais em como a gente estruturou ali o nosso grupo de trabalho, como a gente vem pensando a estratégia de métricas dentro da Globo, do que em um case específico de ganho ou diminuição, aumento de performance, tá bom, pessoal? Só para a gente setar as expectativas logo no início. Bom, então, quem eu sou, né? Sou a Carol, esse é um slide que eu estou mostrando ali, basicamente, uma apresentação mais informal. Eu sou Enterprise Agile Coach na Globo. A minha formação original é Psicologia Organizacional e do Trabalho, e aí depois eu migrei para Engenharia de Software, então eu sou essa coisa meio fluida, né? Quase um ornitorrinco teórico, né? Então eu transito entre as humanas e as exatas. Eu estou no mundo da agilidade desde 2014, eu comecei na agilidade talvez por uma via improvável, comecei implementando o Gira, sou admin do Gira desde 2014, e aí, enfim, acabei me tornando agilista por isso. Tenho 35 anos, já tinha falado isso na minha autodescrição, sou mãe de pet, mais especificamente de porquinho na Índia, patinadora de finais de semana e karaté. Bom, eu trouxe aqui, então, como que a gente tem trabalhado a nossa jornada de métricas de performance dentro da Globo, mas esse trabalho ele não é só meu, né? Ele é um trabalho feito a muitas mãos. Hoje a gente tem um grupo de métricas de performance dentro da Globo, que é formado por essas pessoas aqui. Então, o Felipe Nazaré, o Diego Macedo, o Wallace Sagrilo, o Pedro Webster, Eduardo Morcillo e a Letícia Vasconcelos. Tudo o que eu estou apresentando aqui é um trabalho que a gente tem feito em conjunto há algum tempo. Acho que não seria justo não trazer eles aqui também para essa palestra. Bom, então, começando, né? Primeiro eu preciso explicar para vocês o que é o Hub Digital da Globo. Né? Dentro da Globo, a gente tem diversas áreas, uma delas é o Hub, né? E no Hub a gente acaba se estruturando da seguinte forma: essa mandala que está na tela, ela nos ajuda a entender como que a gente divide as value streams e também as áreas de plataformas e outras áreas de tecnologia que vão prover o trabalho, né? Prover ali estruturas para as value streams. Hoje a gente tem a estrutura de advertising e a estrutura de D2C, onde a gente tem ali uma gama de times que vão atender essas demandas, e abaixo disso a gente tem a estrutura das plataformas, plataforma de identidade, vendas, vídeo, áudio, publicação, data e AI, e as outras áreas cross-habilitadoras, infra, segurança, arquitetura, experiência, a própria área de agilidade.
Essa mandala parece simples, né? Mas aqui tem mais de 180 times, quase 2.000 pessoas envolvidas, né? E é para esse ecossistema que a gente pensa, então, toda a jornada de métricas de performance, de ponta a ponta. A Carol Bezerra, que está aqui, falou assim, quem é da Globo, levanta a mão no chat. Deve ter muita gente aqui que já me ouviu falar de métricas em vários outros fóruns e que está aqui também. Levanta a mão no chat, dá um oi. Mas, enfim, essa é a nossa complexidade do dia a dia. Então, trazer e falar sobre métricas de performance para esse ecossistema é um desafio, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com métricas, o nosso desafio era genuinamente isso, né? Como que a gente escala o uso de métricas para todo o hub, né? E aí, o que a gente fez? Como que a gente começou a pensar esse trabalho? A gente gosta de dividir em 2 momentos, né? Um momento onde a gente criou e estabilizou todo esse pensamento de métricas, onde a gente foi lá no Gartner, State of DevOps e etc., e fez ali os nossos benchmarks, os nossos MVPs, algo ainda localizado, time a time, né? A famosa planilha de Excel, vai no Gira, vai no... né? Diversas formas. O importante é a gente entender o que era importante medir e começamos a pensar sobre isso. E aí a transição de 2020 para 2021, onde a gente amplia o escopo, começa a trabalhar com open spaces, faz o nosso próprio Power BI, e aí genuinamente fala, pronto, estabilizamos, né? Estabilizamos, temos métricas para o Hub. E aí, depois que a gente tem métricas, o que a gente faz, né? Fecha a lojinha e vai fazer outras coisas? Não, muito pelo contrário, né? Começa a evoluir esse pensamento de uma forma mais estruturada. Então, a partir de 2022, o que nós começamos a fazer? A gente começa a escolher alguns focos de trabalho, né? Então, 2022, a gente pensou, já temos métricas, a gente já tem nosso lead times, nossos cycle times, etc., o que a gente faz agora? Vamos prover cada vez mais formas de análise, né? Então, vamos pensar em outros gráficos, num storytelling de como contar uma métrica para um time, como que a gente capacita os agilistas e as outras pessoas do time no conceito de métricas. Então, 2022 foi esse momento onde a gente, já tendo uma visão executiva estabilizada, focamos muito em acelerar como que os times iam usar métricas no dia a dia. E depois, agora esse ano, a gente está num momento onde a gente está estruturando cada vez mais pontos focais nas áreas, para que a gente escale cada vez mais a visão de métricas e possa usar as métricas para além da performance, né? Então, conectando com outros trabalhos e outras visões de métrica, e também pensando muito na qualidade e na confiança e na acurácia da coleta, né? Então, não basta medir, eu tenho que olhar para aquele número e falar, eu confio nesse número para que eu possa genuinamente tomar a decisão a partir desse número. Então, esse é o nosso histórico, né? E aí, esse histórico, né? Então, ali, como esse processo, né, da gente criar e estabilizar, nos leva à nossa estratégia de métricas. Hoje a gente tem, né, esse grupo de trabalho que eu apresentei para vocês, a gente tem estratégia, a gente discute continuamente para onde que a gente está indo com o trabalho de métricas, o que a gente está fazendo com o trabalho de métricas, né? Quando a gente fala do trabalho de métricas, a parte visível que o usuário vê, né? O usuário é a pessoa do time, o agilista de time, o executivo, ele vê o painel de métricas, né? Então, ele vê ali o Power BI que a gente tem. Mas, além do Power BI, a gente tem, né, tudo que está abaixo ali do iceberg. Então, eu tenho as rotinas dos times, eu tenho conceito, eu tenho a própria abertura da área para falar de métricas ou não, os processos bem desenhados, as capacitações, que é o que a gente vai chamar de cultura. A partir, né, desse entendimento do nosso iceberg, né? Então, a gente não pode só tratar do painel, a gente tem que tratar de tudo. A gente estabeleceu a nossa estratégia de métricas em 5 pilares. Hoje, o nosso grupo de métricas, cada pessoa acaba cuidando, né, liderando um desses pilares, ou mais de um. A gente gosta de dar um dono para cada um dos pilares, né? E a gente, então, tem o nosso pilar de conceito, onde a gente explora o entendimento dos conceitos e das principais métricas do Hub. A gente tem o pilar de prática, onde a gente compartilha conhecimento através dos cases.
A gente tem o pilar de evolução, que é quando a gente vai olhar para o mercado, benchmarking, e como que a gente vai, olha até mesmo internamente, né, como que os times estão trabalhando. O pilar de ferramentas e processos, que é a parte mais técnica desse trabalho, né, que é o Power BI, a conexão do Gira e etc. E o trabalho executivo, que é como que a gente comunica aos executivos da companhia como que está a performance das value streams do Hub como um todo, e como que a gente dá essa segurança de que o trabalho de métricas está acontecendo nas áreas. E aí, então, até aqui, a gente... Ai, peraí, que o meu coisa... Então, essa é a nossa visão do todo. Agora eu vou explorar cada um dos pilarzinhos aqui, tá, para vocês. O primeiro pilar que eu trouxe aqui para trazer um pouco de como que a gente se resolveu é o pilar da ferramenta, né, e dos processos. Quando a gente começou com esse desafio de escalar as métricas, foi até antes da minha chegada na Globo. Eu estou na Globo há 3 anos, eu cheguei no meio de 2020, então foi um pouquinho antes de eu chegar. A gente tinha já esse desafio de escalar as métricas na Globo, no Hub, e sempre ficou aquele impasse, né? Eu vou usar uma ferramenta de mercado ou eu vou usar uma solução interna, né? Quando a gente fala de ferramenta de mercado, a gente vai ter o Nave, Flowmatica, Actionable Agile, etc., que são ferramentas extraordinárias e que nos inspiram diariamente. Mas, quando a gente olha para uma ferramenta de mercado e a gente olha para o tamanho do Hub, 180 times, quase 2.000 pessoas, é muito difícil, e aí eu não sei se todos já tiveram contato com essas ferramentas de mercado, mas é muito difícil parametrizar um filtro no meu Gira que incorpore 180 times num CFD do Actionable Agile. É impraticável, né? Considerando que eu tenho ali fluxos diversos, a gente tenta não ser prescritivo, porque, assim, se eu tivesse que usar uma ferramenta de mercado, a gente teria que ser absurdamente prescritivo, coloca lá um fluxo no Gira e não pode mexer no nome do status, não pode fazer nada. E a gente considera que o processo do time ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, se a gente usa uma ferramenta de mercado, a gente não tem a visão do todo do Hub, né? Então, a gente começou, era quase uma escolha de Sofia, né? Deixa o meu time ser livre para criar o fluxo dele, ou eu uso e tal. E aí, no final das contas, a gente optou por criar a nossa própria ferramenta. Nós, de novo, nos inspiramos sempre nas ferramentas de mercado, mas a gente tenta ao máximo centralizar, né, a visão das métricas do Hub no Power BI. Eu trouxe aqui alguns exemplos de tela, né, na verdade, assim, a gente tem ali uma jornada, né, a gente começa do todo do consolidado e vai fazendo os overviews, análises de time e tudo mais. E o fato de a gente ter uma ferramenta interna nos permite com que a gente trabalhe a acurácia e a qualidade dos dados de uma forma muito mais concisa, né, porque aí eu posso criar os meus parâmetros de qualidade. Hoje a gente trabalha desvio padrão, coeficiente de variação, eu olho para a minha dispersão, eu consigo olhar ali tendências, né? Então, a gente começa a aprender mais, né? Com dados históricos, guarda a nossa base e tudo mais. Então, o trabalho, né, que nós tivemos foi muito de entender o que precisava ser medido, entender como é que a gente ia fazer essa jornada e entender as premissas, né? E a premissa maior era consolidar o Hub, mas também não precisar ser tão prescritivo a ponto de ter que fechar ali os pontos. Hoje a gente tem alguns pontos de coleta que a gente entende como importantes. Acho que o nosso maior conceito envolvido no nosso cálculo de métricas é entender o que é o ponto de comprometimento, que é onde a gente starta, que a gente chama de lead time, e o nosso ponto, né, de delivery, né, o nosso DONE. Então, esses conceitos são conceitos que a gente trabalha arduamente dentro do dia a dia, ali junto com os pontos focais e nas áreas, mas a gente costuma dizer que o que acontece entre o ponto de comprometimento e o seu delivery, o seu DONE, é do seu time, né? Então, os times são livres para gerenciarem os seus fluxos. Uma parte do nosso trabalho do grupo de métricas é estar olhando constantemente para a saúde desses fluxos e da saúde da coleta, exatamente porque é importante. E aí, o que a gente faz, né? Qual foi o nosso processo? Tudo que vai para o painel, a gente define
o que a gente vai medir, né? Então, o nosso maior acordo é medir itens de valor, né? Hoje a gente tem ali dentro do Gira uma infinidade de issue types, né? Falando ali tecnicamente. Nós levamos para o painel que são itens de valor. Histórias, enablers, coisas que são relacionadas a coisas que eu vou colocar em produção. Hoje, acho que a gente costuma dizer que o issue type que a gente não vai levar para o painel nunca é a task, né? Que task é aquela coisa que, meu Deus, o que é task? Qualquer coisa, não sei o que é task, né? A task não vai para o painel, porque até eu explicar, chegar num consenso, né? Eu não posso levar para o painel uma coisa que, e se na minha área desse jeito, na outra do outro? Então, a gente padronizou que o que a gente vai medir são itens de valor. Como medir, que eu já falei, né? Então, a gente acaba definindo as nossas etapas do fluxo, o que inicia e o que finaliza a coleta. E o quando medir, que também foi um outro trabalho de parametrização que nós fizemos, que basicamente eu vou medir por iteração, eu vou medir por mês, eu vou medir fluxo contínuo. Como a gente usa, né, pensamento de fluxo, né, como ponto de comprometimento, que vem do Kanban, a gente define também que a gente acaba levando para o painel todo o pensamento de fluxo contínuo. Então, a gente mede e apresenta as métricas sempre quebradas por mês, por quinzena, né, e por quarter, mas eles são de calendário gregoriano, né? A gente já evoluiu muito, né? No início do painel, a gente prescrevia o nosso calendário para dentro do painel. E aí, uma evolução desse trabalho de métricas foi entender que a métrica era fluxo contínuo. Ah, Carol, mas eu uso Scrum e eu tenho as minhas sprints, como que eu vou medir meu lead time? São coisas totalmente diferentes, né? Então, a gente acaba levando esse tipo de pensamento para as áreas. A gente não impede que os times usem Scrum, a gente não impede que os times tenham controles de velocidade por sprint, etc. Mas quando a gente for falar de lead time, é fluxo contínuo, porque esse é o conceito, né, que está por trás do nosso painel. Além disso, né, e aí conectando, a gente acaba fazendo, então, um trabalho muito forte, muito pesado no pilar de conceito, exatamente para que as pessoas consigam entender o que está por trás do painel, né? A gente hoje tem 2 tipos de trabalho, a gente tem o Open Space. No início do trabalho de métricas, ele era quinzenal, depois mensal, e agora a gente acaba marcando mais dentro daquilo que a gente entende uma outra frequência. Hoje, esse Open Space, ele é num formato Fishbowl e a gente elenca os temas que a gente quer trabalhar durante aquele período, né? O nosso último Open Space foi sobre eficiência de fluxo, por exemplo, né? Que também é uma das coisas que a gente tem trabalhado. Chegam a entrar 80 pessoas no Open Space para falar de métricas, né? E, então, é um momento bem legal da gente compartilhar conhecimento e práticas, né? E nós, o grupo de trabalho de métricas, a gente acaba se alimentando, né? Se nutrindo disso para que a gente consiga se inspirar e pensar no futuro do trabalho de métricas. No final do ano passado, também, a gente fez uma trilha de capacitação, foram uma série de encontros para que a gente discutisse conceito. A gente até deu de brinde um livro do Rafa para o ganhador do nosso último quiz. Então, a gente trabalhou ali qual que era o nosso histórico, como que a gente trabalhava a ferramenta, conceitos mesmo de time, de cycle time, throughput. Ensinamos a ler os gráficos, como que eu leio um gráfico de dispersão, o que aquele gráfico está me dizendo, né? Um monte de bolinha colorida empilhada é o quê? Né? Um histograma, como que a gente vê um gráfico evolutivo, o WIP, aging, que são conceitos, né, que são importantes, né? A gente costuma falar assim que, embora todos nós tenhamos aprendido a ler gráficos na quinta série, tem muita coisa que a gente aprende na quinta série que a gente também não lembra, né? Então, não somos obrigados, né, a ter esse conhecimento. Para algumas pessoas é mais fácil ler um gráfico, para outras nem tanto. E a gente, então, tem que garantir que a gente tenha o mínimo de entendimento do que é esse trabalho. Além disso, quando a gente vai falar do pilar de prática, eu já estou falando desses conceitos já algum, né, na minha fala, mas a gente gosta de traduzir a prática do trabalho de métricas nos diversos níveis, né? Então, a gente vai falar de métricas desde o nível do time até o nível do executivo. Cada um desses níveis tem a sua própria rotina de análise. Normalmente, ali do nível de área para o executivo, a gente analisa uma vez por quarter, mas os pontos focais analisam a cada 45 dias a performance desses níveis, e caso a gente tenha algum desvio importante, a gente desce
E aí as áreas elas têm a sua própria rotina para analisar nível de tribo e de times. A gente não gosta de prescrever, toda retro você tem que olhar as métricas, isso e aquilo. Eu acho que dentro da prática do time, as pessoas do time podem decidir de quanto tempo que elas olham as métricas. O importante é que a gente tenha essa visão pelo menos uma vez por quarto. Quando a gente vai falar de prática e análise de métricas, a gente vai olhar esses 4 pontos. A gente fala muito da acurácia, né? Então, todos os itens de valor que eu finalizei no meu período, eles foram coletados, estão corretos, eu coletei todas as métricas. Hoje a gente tem um indicador que chama ICM, Índice de Conformidade de Métricas, que eu confio nessa métrica, eu coletei o lead time, o dev cycle time, o release cycle time daquele item. A gente vai falar da qualidade da coleta. Então, como a gente rastreia todos os dados pelo Gira, a gente sabe se um lead time de 0,1, uma hora, né, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, é um lead time que mancha a nossa base, né? Então, a gente está sempre pensando assim, qual é a qualidade da minha amostra? Né? Eu posso ter itens de 500 dias e itens de 1 hora, né? Que ali, quando a gente fala, tem formiguinhas e elefantes dentro do meu backlog. Isso não é bom, de uma forma geral, isso acaba impedindo que a gente tenha uma previsibilidade boa, né, quando eu vou olhar a métrica. Então, a gente acaba olhando para isso com um cuidado grande para que a gente possa habilitar os outros itens, né, que é falar de previsibilidade e falar de eficiência de fluxo. Então, a gente, normalmente, quando começa a trabalhar métricas num time novo, numa área nova, a gente usa a acurácia e a qualidade para habilitar o pensamento de fluxo e o pensamento de previsibilidade. Isso tudo apoiado pelas rotinas de análise. Então, hoje, a nossa prática ela gira em torno desses pontos. E aí entra a questão, né? Que eu falei também, né? A gente tem as métricas oficiais, mas a gente tem autonomia do uso de dados, né? Hoje, o nosso Gira, quem quiser conectar, fazer um conector no Gira e gerar um Power BI, ou gerar uma análise do próprio Gira para explorar outras métricas, a gente até, inclusive, encoraja os times que façam isso, né? É importante que a gente não se prenda necessariamente às visualizações ou à forma como a gente está usando, mas é também importante que a gente não desvirtue o cálculo, né? Você pode usar o lead time da forma como você quiser, mas a gente vai medir da mesma forma. Né? Então, a gente tem sempre essa questão de quais são as nossas métricas oficiais e qual é a autonomia do uso de dados, e essa interação, ela nos leva à evolução da cultura de métricas. E aí, como que a gente sincroniza, né? Como que a gente chega lá num time que está fazendo uma visualização nova, que descobriu uma ferramenta de métricas nova, uma extensão do Chrome. Gente, acontece tanta coisa hoje em dia, né? Então, a gente, do grupo de trabalho, nós sincronizamos com os pontos focais, cada área tem seu ponto focal, e os pontos focais sincronizam com os usuários das áreas. A gente tem uma sync quinzenal que vai nos alimentando ali, né, de informações para que a gente possa constantemente pensar na evolução do nosso trabalho de métricas, né? E aí, esse pilar de evolução, ele pode crescer, inclusive, para uma conexão com outras métricas e com feedback do sistema, né? Então, hoje a gente tem um trabalho forte ali de OKRs, a gente tem um trabalho forte de gestão de portfólio, maturidade de time, outras métricas de sistema, métrica técnica, e aí é o limite da criatividade humana e da onde a gente conseguir nos conectar, né? Hoje em dia, numa das áreas que eu atuo, dentro das plataformas, a gente faz um painel onde a gente define qual é o time que a gente está trabalhando naquele quarto, e a partir de uma tríade, que é a conexão de métricas de performance, maturidade do time, e um outro indicador que a gente chama de Pride in Product, que é o indicador mais do time ali, né? Então, hoje a gente acaba se conectando, mas isso é além da nossa jornada de métricas de performance, né? Então, isso entra dentro da prática e da autonomia do uso de dados das áreas, tá? E aí, só para fechar, né? Quais são os aprendizados da nossa jornada, né? Bom, meio que mais do mesmo, mas eu acho que é legal da gente falar, né, que são quase 4 anos, né, de jornada, 2020, 2021, 2022, é muito tempo, né, mas eu acho que o ponto é que as métricas, elas devem ser usadas
para evoluir o processo e não gerar cobranças e nem comparações. Então, hoje a gente compara o time com ele mesmo, a performance anterior com a posterior, né? Então, nunca é o time A é melhor do que o time B, né? Números sem contexto são perigosos, portanto, a gente tem que ter em mente, né, por que eu estou falando daquele número, né, naquele momento, né? Então, por isso, por exemplo, que eu usei o exemplo da Task, né? A Task é a issue type mais sem contexto que tem, então nunca traga uma coisa sem contexto para ser analisada, né? Procure as tendências e fugir da precisão, né? Os nossos cenários de desenvolvimento, eles são complexos. Quase 4 anos depois do início do trabalho de métricas, a gente já tem entendido, inclusive, tendências de performance por quarters. No Q1 eu tenho uma performance X, no Q2 eu tenho uma performance Y. A gente já está conseguindo entender dados históricos a partir, né, do terceiro, indo para o 4º ano de análise. Então, eu não vou ter sempre uma performance baixando, eu vou ter, em alguns momentos, a performance oscilando, porque a vida é assim mesmo, né? Então, a gente tentar pensar sobre isso, né? Times mudam, performances mudam, né? Então, a gente não tem que modular o comportamento de um time para o lead time ficar menos de 10 dias, né? A gente tem que entender, pô, meu lead time é 30 dias, beleza, vamos partir desse pressuposto, de que pode ser que ele nunca seja menor do que 30, mas eu entendo porque ele é 30, é isso aí, né? E essa é a nossa diretriz, não é para a gente, vamos diminuir, a gente vai diminuir sempre que for possível, né? E se eu tive ali um time que ele passou, né, pela disforme, né? Se ele se desestruturou, ele não tem como voltar uma performance, né? Manter uma performance que existia. Então, a gente consegue entender as oscilações. E falar o óbvio é importante, né? Muitas pessoas não têm conhecimento de leitura de gráficos. E, então, invista em ensinar o pensamento sistêmico e o pensamento lógico. Esses são os nossos aprendizados. Eu quis genuinamente trazer a nossa jornada para vocês entenderem que, no final, né, a gente às vezes quer, eu quero ter métricas, sim, comece medindo, comece com o que você tem, né, mas entenda que é uma jornada, né, a gente consegue, hoje, depois de tanto tempo trabalhando com métricas e entendendo o quanto que a gente cresceu, que muitas vezes as coisas que nos angustiavam lá no início era uma questão de tempo para elas se tornarem maduras, então, também pense nisso, né? Qual é a maturidade do sistema que você está querendo implementar métricas, a maturidade do time que você está querendo implementar métricas, e sempre entenda que é tudo uma jornada, né? Em algum momento você vai chegar lá na qualidade da amostra que você tem para conseguir tomar a decisão a partir de métricas, né? Acho que na primeira rodada, na segunda rodada, você querer rodar um modelo preditivo, talvez o seu modelo preditivo não preveja muita coisa, né? Então, é isso. Acho que a questão é aproveite a jornada e aprenda com ela. E é isso. Obrigada. Excelente, Carol. Maravilhoso. Estou aqui com a minha caneta. Acho que todo mundo está aí fazendo várias anotações como eu. E, Rafa, a palavra é toda sua. Incrível, depois dessa aula aqui da Carol, assim, né, a responsabilidade, assim, incrível, várias notas. Eu brinco que eu sempre estou carregando meu bloquinho de anotações aqui e, assim, vários insights, principalmente, acho que de estrutura, mas acho que teve um elemento, Carol, que me chamou muita atenção, que foi sobre o rigor que vocês têm colocado para conseguir tomar as melhores decisões ou qualificar os dados, né, e garantir que eles têm ali de fato. Então, assim, incrível. A gente é bem rigoroso com a qualidade da nossa amostra, né? Pensa que é muito fácil a gente medir hoje em dia, né? A gente consegue conectar qualquer ferramenta de medição no Gira, por exemplo, que é o que nós usamos hoje para a gestão das nossas tarefas. Mas isso pode gerar falsas performances, tanto para o bem ou para o mal, né? Então, essa é a nossa maior preocupação, porque a gente leva esse tipo de informação, né, para que o executivo tome decisão também. Então, não tem como ser menos rigoroso, sabe? Eu acho que é isso. Incrível. Vou compartilhar minha tela aqui
eu vou trazer aqui algumas ideias para a gente poder depois alimentar as perguntas e tudo mais. Então, eu vou fazer aquela pergunta top 2 da época de pandemia. Conseguem ver minha tela? Sim? Boa. Sim. Maravilha. A top 1 é, você tá com o áudio fechado, não tô te escutando, né? Aí ficava toda aquela interação. Então, assim, o que eu vou querer trazer um pouquinho aqui para a gente poder refletir é sobre como a gente consegue pensar as métricas além do aspecto da eficiência. Então, eu acho que muito se fala sobre produtividade dentro de estruturas que constroem produtos digitais, ou até mesmo, né, produtividade para o trabalho do conhecimento. E eu acho que é importante a gente se convidar a discutir sobre, bom, o que vai além dessa eficiência / produtividade, né? Então, acho que esse vai ser um pouco do nosso papo na sequência. Eu acho que um ponto importante, né? Eu sempre gosto de trazer, as pessoas me conhecem muito pelo livro que eu acabei escrevendo, né? Que é o livro Métricas Ágeis. Eu sempre fico muito honrado, assim, feliz de saber que o conteúdo ele está distribuído Brasil afora, até mesmo em outros países que falam a língua portuguesa. Eu realmente não imaginava lá em 2017, quando eu acabei, né, escrevendo o livro, publicando com o pessoal da Casa do Código, de que ele geraria tanto impacto assim, né, e semearia diferentes extensões dos conceitos e conteúdos que estão ali. Então, assim, fico lisonjeado de saber, né, ver aqui no caso da Carol, o caso da Globo, enfim, muitas das coisas que de alguma forma estão sistematizadas ali dentro do livro, elas ganhando forma e ganhando, né, ainda mais, evoluindo, porque eu acho que essa é um pouco da intenção, quando pelo menos eu tive, quando eu acabei escrevendo o livro, que era as pessoas elas poderem pegar o conteúdo que estava ali e elas, enfim, trazerem o significado que fizesse sentido para dentro do dia a dia delas. Então, as pessoas me conhecem pelo livro, acho que aqui na introdução rápida, né, foi mencionado que eu sou uma pessoa que fez mestrado e doutorado em administração na Faculdade de Economia e Administração da USP, na cidade de São Paulo, capital. Tenho uma carreira que ela acabou sendo toda desenvolvida dentro da área de produtos digitais e tecnologia. Comecei lá em 2005 a trabalhar, né, com tecnologia. E o que eu gosto muito desse, digamos assim, do século que a gente está vivendo, que é esse século onde a internet, os dispositivos móveis, os modelos de negócios, eles têm ficado cada vez mais digitais, questões fundamentais estão sendo colocadas, né? E quando a gente pensa diversidade, inclusão, equidade também, né? São elementos que eles viram pauta dentro do ambiente de trabalho. Então, é fascinante a gente estar vivendo esse século. E um dos elementos que me fascina é a questão do que eu faço hoje, é muito provável que eu não esteja fazendo daqui a alguns meses ou daqui a algum ano. Então, hoje eu estou como, né, uma liderança dentro da estrutura de pessoas e cultura do Nubank. Está sendo super interessante conhecer mais sobre RH, né? Não é a minha disciplina de formação, então já são quase 18 meses que eu estou imerso dentro do RH do Nu. E aí eu uso muito esse estado de estar, né? Então, eu estou, porque, de novo, é muito provável que daqui a um tempo eu não seja mais essa liderança, eu esteja fazendo alguma outra coisa. Então, acho que fica aqui também o convite, né? Para a gente estar aberto e aberto a ir tendo essa flexibilidade, porque a ambiguidade, as incertezas e as questões que a gente tem lidado no nosso dia a dia dificilmente vão fazer com que a gente fique preso ou preso a um papel. Então, acho que esse é um pouquinho, né, do Rafa. Eu sou uma pessoa originada de Bauru, do interior de São Paulo, então vocês vão perceber meu sotaque. Sou casado com a Dê, já esse ano a gente completa 10 anos, né, de parceria, assim. Então, assim, sou uma pessoa que gosta muito de esporte, sou corintiano, não sei se tem alguma corintiana ou corintiano aqui. Então, fica aqui hoje, estou super feliz depois do resultado que a gente teve ontem na Copa do Brasil. Então, antes de falar como a gente pode, de alguma forma, estruturar e pensar além da eficiência, eu queria trazer alguns fundamentos. Eu acho que o primeiro fundamento que eu gosto muito de frisar dentro dessa discussão sobre, né, métricas é como a gente consegue incorporar dentro do nosso modelo mental a definição de eficácia. E aí aqui eu trago uma referência, que é o Alisson Vale, né, que é uma das grandes, digamos assim, um dos grandes filósofos que a gente tem aqui no Brasil, quando a gente fala de desenvolvimento de software, desenvolvimento de produto, e ele conseguiu sistematizar dentro de uma fórmula, de uma equação, qual seria a relação entre eficácia e eficiência.
Então, só lembrando, a eficácia ela tem a ver com fazer as coisas certas, e a eficiência seria fazer as coisas da maneira mais otimizada, ou, né, da melhor maneira possível. E o que o Alisson ele esquematizou dentro dessa equação foi: a gente vive num mundo cheio de incertezas, onde a gente cria hipóteses, digamos assim, de problemas, necessidades, oportunidades, dores. Então, quando, por exemplo, uma organização ela decide criar um produto, seja para conseguir aumentar a base de clientes atual, ou seja para entrar no novo mercado, ela não tem certeza disso. Existe uma dúvida, né? É uma hipótese que a empresa ela está construindo ali para, de alguma forma, gerar aquele resultado, aquele impacto que ela almeja. E aí é interessante porque existe um tempo entre a criação dessa hipótese e a validação dela. Então, o tempo que a gente leva construindo uma solução que nos ajude a, de fato, comprovar ou rejeitar aquela hipótese, seria aqui o aspecto da eficiência, né? Então, eu gosto muito dessa fórmula do Alisson, porque ele diz o seguinte: é muito importante a gente minimizar esse tempo entre a criação e a validação da hipótese, porque é através disso que eu crio a capacidade, como organização, de aprender. Então, pegando esse exemplo do produto, né, que tem ali a intenção de, por exemplo, atingir um determinado tipo de nicho, segmento de mercado novo para aquela organização, quanto mais cedo ela consegue prover uma solução de produto para saber se aquilo de fato tem aderência dentro daquele contexto, vai fazer com que ela saiba: ótimo, lindo, maravilhoso, estamos, né, chegando naquilo que esperávamos, naquela hipótese que tínhamos construído, ou, opa, deu muito errado e a gente precisa mudar de perspectiva. Então, eu acho, assim, para mim eficácia e eficiência não é uma coisa ou outra, mas sim as duas coisas combinadas. Então, é eficácia e eficiência. Então, acho que esse é um primeiro fundamento, um primeiro modelo mental que eu queria deixar aqui bem explícito. O segundo fundamento que eu queria deixar explícito, e conversa muito com a apresentação que a Carol trouxe, é que acho que tem algumas métricas, digamos assim, que elas são básicas quando a gente está tentando observar ou, de alguma forma, monitorar a eficiência de um fluxo, de uma fila e assim por diante. E uma dessas referências, né, que a gente tem lá na teoria é a lei de Little, que ela foi criada lá nos anos de 1960 pelo John Little, e que, dentro desse universo de teoria de filas, ele conseguiu perceber que existe uma relação entre tempo, que seria o lead time, a quantidade de trabalho em progresso que a gente tem, ou a quantidade de trabalho em aberto, compromissado que a gente tem, que seria o work in progress, também conhecido como WIP, e o nosso throughput, ou a vazão, digamos assim, daquele sistema, daquele fluxo, e assim por diante. O que eu acho interessante, né? Muita gente vem e fala assim: ah, Albino, eu tenho que ter uma relação perfeita entre essas três métricas para ter um fluxo previsível. Eu brinco que dificilmente a gente terá fluxos estáveis, especialmente porque as empresas elas estão mudando, as demandas e necessidades estão em constante transformação. Mas não ter instrumentos que nos ajudem a entender quanto tempo a gente está levando para entregar coisas, quanto de trabalho a gente tem aberto e qual é a idade desse trabalho, né? O quanto ele tem envelhecido. E qual tem sido a nossa capacidade de entregar coisas, fica muito difícil a gente questionar quais são as oportunidades de melhoria e evolução dentro daquele sistema de trabalho. Então, acho que o que eu queria trazer aqui como segundo fundamento é: monitorar essas três métricas nos ajudam a, de alguma forma, entendermos o que se passa dentro dos sistemas de trabalho, dentro das organizações. Então, se você está numa situação onde as pessoas elas estão inseguras sobre o que está se passando dentro daquele ambiente, essas três métricas elas são ótimas para você começar a traduzir um pouco como está, digamos assim, a performance daquele contexto, certo? Então, acho que esse fica aqui como um fundamento. Eu achei muito legal que a Carol trouxe sobre a importância de a gente conectar esse assunto de métricas também com outras escolas de pensamento, e uma dessas escolas de pensamento é a escola do pensamento sistêmico. E aí, se vocês clicarem nesse link para quem tiver acesso à apresentação depois, eu tenho feito um exercício, conforme eu vou aprendendo dentro das empresas e, enfim, né, evoluindo também esse meu conhecimento, meu repertório sobre o assunto de métricas, a modelar alguns sistemas para conseguir entender efeitos
quando, por exemplo, essas métricas de performance ou métricas de impacto e resultado, elas têm ali, digamos, uma performance positiva ou negativa. Então, só um exemplo para vocês que eu queria trazer aqui. Geralmente, quando eu vejo estruturas ou eu estou em estruturas onde não tem muito trabalho sendo entregue, é muito provável que aquele ambiente ele leve mais tempo para aprender e validar aquilo que está sendo feito, menos aquele ambiente ele atende às necessidades de quem é cliente, mais tempo aquela estrutura ela leva para conseguir realizar os benefícios daquele trabalho que está sendo feito, isso diminui a chance de gerar resultado. Um outro ponto interessante também é que quanto mais tempo para aprender e validar a gente leva, mais pressão a gente começa a ter por prazo. Então, quem nunca viveu aquela situação de precisamos entregar o mais cedo possível e aí, né, façamos do jeito que dá. Quando a gente tem esse ambiente de pressão de prazo, a gente aumenta as chances de retrabalho e a gente diminui os incentivos e os estímulos para a gente ter qualidade. E aí é interessante porque quanto menos resultado a gente tem dentro de um ambiente, maior seria ali a questão, o aumento da desconfiança, menos interesse a equipe começa a ter em fazer as coisas de um jeito melhor, e aí as pessoas e os comportamentos, eles começam a ser comportamentos de esconder coisas, ao invés de dar visibilidade e, de alguma forma, né, trazer ali transparência para dentro do contexto. Então, só para vocês perceberem, esse aqui é um mapinha que eu fiz depois de ter percebido, observado e vivido, né, vários contextos, mas esse mapa ele foi gerado em cima de uma ideia de que a gente vive dentro de sistemas onde os efeitos que acontecem dentro desses sistemas, né, ou que emergem dentro desses sistemas, eles são baseados nas formas como as pessoas se relacionam, nos sistemas de incentivo que existem dentro dos ambientes, na forma como as pessoas são reconhecidas, como está estruturado aquele fluxo de trabalho, quais são os recursos que estão disponíveis. Então, por isso que eu brinco muito, né? Eu tenho duas sobrinhas, uma que vai fazer 7 anos agora em outubro, e uma que acabou de nascer, a Ana Lu. A disciplina de pensamento sistêmico, ela deveria ser base para que essas meninas, né? Para que as minhas sobrinhas, elas pudessem entender que a gente não vive num universo linear e nem num universo onde toda a solução ela vai se encaixar dentro do contexto, né? Então, acho que esse é um convite que eu faço para vocês aqui, um fundamento que eu acho que é super importante para a gente continuar evoluindo essa questão do uso das métricas e assim por diante. Um outro fundamento que eu acho importante também é, antes da gente passar a pensar em métrica, é importante a gente entender os tipos de demanda. Eu achei lindíssimo aqui o exemplo e o case da Globo, porque ali ficou muito explícito que existiam demandas de valor e existe um conceito em cima disso, e a partir disso, a estrutura ela começa a medir as métricas de eficiência e assim por diante. Então, essa é uma tabelinha que eu sempre gosto de deixar assim disponível, dizendo o seguinte: qual é o tipo de demanda que está ocupando a realidade daquela organização? E aí, aqui, né, existem exemplos que eles são muito orientados para quem trabalha com produto digital, mas no meu universo hoje, por exemplo, que trabalho dentro da área de pessoas e cultura, os tipos de demanda, eles giram em torno de, por exemplo, atendimento às pessoas colaboradoras. Existe um tipo de demanda que a gente chama de evoluções de processos-chave da organização. Existe um outro tipo de demanda que é criação de novos produtos, né, um novo produto de pessoas e cultura. Então, eu acho que vai variar do ambiente, mas o convite que eu faço aqui é mapeiem aquilo que vocês querem, de alguma forma, traduzir através das métricas. Não é tudo que faz sentido a gente incorporar um número, certo? Então, a Carol trouxe a questão das tasks, eu estou 100% nesse grupo. Assim, para mim, a partir do momento que a gente está no nível de granularidade que aquele trabalho, ele significa Scrabble num canto, alguma coisa no outro canto, e não sei o que é isso no terceiro canto, a gente perdeu qualquer tipo de enriquecimento e capacidade analítica. Outro fundamento que eu acho que é importante também, antes da gente estruturar e pensar em métricas, a Carol também trouxe isso dentro do case, foi a gente conseguir modelar os fluxos de trabalho e entender onde nós temos ali, né, o ponto de compromisso e o ponto de finalização. Então, eu brinco muito que pessoas agilistas, a gente poderia mudar o nome para fluxonomistas, porque no final do dia, a gente está tentando observar e traduzir o trabalho através de fluxos,
E é importante a gente entender quais são esses fluxos, né? Então, aqui, no exemplo que eu estou mostrando, a gente tem duas cadeias, uma cadeia onde a gente mapeia e capta as oportunidades, depois a gente descobre quais daquelas oportunidades a gente vai querer trabalhar em cima, depois disso a gente começa a preparar e refinar essas oportunidades para que, de fato, por exemplo, aquele fluxo, ele possa absorver aquela demanda e as pessoas que compõem esse sistema de trabalho, elas possam, né, atuar em cima daquele trabalho, daquele item. Depois disso, de fato, né, as pessoas começam ali, aquele sistema ele começa a produzir aquele tipo de demanda, até a gente conseguir dizer que aquele item está concluído. Na representação que eu estou trazendo aqui, eu coloco exemplos de políticas que seriam, ou práticas que poderiam ser incorporadas em cada uma das etapas desse fluxo. Então, eu gosto muito de pensar o seguinte: se a gente não entende muito bem como o trabalho ele transita dentro de um fluxo, é muito provável que a gente não tenha capacidade de gerar métricas, porque é meio que aquilo, né? Se as pessoas elas não estão tendo entendimento sobre o porquê existe aquele estágio do fluxo, é muito comum, né, para quem usa ferramentas digitais como Gira, a pessoa passar uma demanda do estágio de fazendo para concluído, assim, sendo que existiam estágios intermediários entre o fazendo e o concluído, sem, né, passar, sem ser aquela demanda de fato percorrer esses outros estágios intermediários. Isso é provável que isso esteja acontecendo porque aquele fluxo ele não está representando como o trabalho ele tem navegado, ele tem fluído ali dentro daquele ambiente. Então, por isso que eu acho que mapeamento de fluxo acaba sendo um fundamento importante. E aí, chegando de fato para o ponto que eu queria trazer aqui de reflexão, então, beleza, a gente tem se incorporado cada vez mais dentro da comunidade para conseguir entender de eficiência, mas e como a gente pode dar uma próxima, digamos assim, avançar um pouco sobre a discussão? O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é a ideia da gente começar a falar mais de negócio. Então, esse é um modelo criado pelo Oliver Gasbun, que é um professor holandês, que ele fala assim: se você quer entender um modelo de negócio de uma organização, é importante você saber quais são as pessoas consumidoras que consomem aquele produto, né, daquela organização. Então, quais são as características desse grupo que consome os produtos da organização, quem são esses clientes que são alvo dessa organização, como que aquela organização ela tem e consegue captar ou, de alguma forma, concretizar valor. Então, qual que é o modelo de receita e o modelo de custo daquela organização e como essa organização ela entrega os produtos e serviços. Então, aqui eu brinco que o convite a gente precisa entender um pouco sobre como opera aquela organização e como ela consegue, de fato, ter uma sustentabilidade em cima do negócio. Então, acho que aqui já começa, né? Será que a gente está conseguindo se aprofundar e trazer para o nosso repertório, como pessoas que trabalham com agilidade, técnicas que nos ajudem a entender o ambiente onde a gente está, não numa perspectiva apenas de eficiência, mas também numa perspectiva de negócio? Então, uma dica que eu deixo é saber representar o modelo de negócio da empresa já é uma forma de você se aproximar nisso. Então, é interessante, hoje eu trabalho dentro de uma empresa financeira, uma instituição financeira, que tem um modelo de negócio muito sustentado em gestão de custos pesada e gestão dos ativos, porque a partir desses ativos a empresa ganha dinheiro através dos juros, certo? Então, é interessante porque se eu converso com alguém da linha de cartão de crédito, ela vai ter uma percepção sobre o modelo de negócio da empresa diferente de alguém que trabalha com o produto de investimentos, com a linha de produtos de investimentos. Então, eu acho que tem algumas reflexões interessantes para a gente fazer que ajudam muito a gente a saber contribuir para dentro do negócio. Um outro ponto para a gente também avançar nessa questão da eficiência, né, e falar um pouco mais sobre eficácia, é a gente conseguir trazer métricas que estejam mais orientadas em cima de aspectos financeiros da empresa, aspectos de qualidade de serviço para quem é cliente. Então, hoje é mais ou menos assim, né? Quais métricas a gente tem captado para traduzir que aquela entrega ela está gerando algum tipo de impacto, seja aumento de receita, seja redução de custos e assim por diante. Aí a gente tem aqui dimensões de processos, né, sejam internos ali para o negócio para fazer com que ele seja mais otimizado, e aí entra muito o aspecto de eficiência,
E também eu acho que tem um último elemento, que esse modelo aqui ele vem através da referência do Balance Scorecard, que é uma base lá da administração dos anos 90, que é a empresa está conseguindo atrair e ela está conseguindo, de alguma forma, conseguir garantir um ambiente saudável para as pessoas e positivo para as pessoas da organização. Então, eu acho que todos esses pontos eles acabam sendo importantes para a gente entender que a organização ela acaba sendo, digamos assim, uma estrutura viva e que para a gente saber se essa estrutura ela está saudável, eu preciso entendê-la em diferentes perspectivas. Então, esse é um outro modelo, que é o mapa mental, que alguns anos atrás, ainda quando eu era consultor lá na plataforma Tech, eu acabei ajudando, né, uma organização a entender, bom, beleza, vocês têm esse produto aqui, mas como vocês avaliam a performance de negócio? E aí as pessoas da organização começaram a me contar através de receitas, assinatura, o nosso funil, né, a performance do nosso funil e assim por diante. Aí depois eu falei, ótimo, legal, mas como que vocês têm hoje traduzido o uso desse produto? Então, através de usuários ativos, tempo de resposta, por exemplo, para as funcionalidades daquele produto. Aí depois, como que vocês avaliam a qualidade dessa solução? E aí entra, né, beleza, a questão da qualidade do atendimento, automação e assim por diante. E o desenvolvimento? Então o desenvolvimento a gente usa lead time, throughput, assim por diante. E aí foi legal porque, ao fazer esse trabalho com essa organização, né, as pessoas elas chegaram à conclusão de que elas não tinham métricas para todos esses domínios, digamos assim, ou para todos esses atributos assim, que estavam sendo considerados a nível de medição. E aí vem o convite. Se não existe a métrica, então vamos criar a métrica. Então, acho que essa é uma questão importante, que esse mapa, ele ajuda a gente a saber onde a empresa está saudável, ou tem, né, digamos assim, uma representação com relação à metrificação e outros espaços que não. E aí, eu queria trazer um último ponto que, para mim, assim, está sendo meio que o exercício que todo lugar que eu passo, né, aqui dentro do Nubank, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar na área de atendimento, na área de segurança da informação, e agora, né, estou nesses 8 meses aqui no RH, é tentar enxergar ou perceber aquele ambiente onde eu estou através do negócio. Então, aí eu começo a trazer perguntas de como a gente consegue entender a performance daquela estrutura. Além disso, entender qual que tem sido a eficiência do processo ou dos fluxos de trabalho daquela estrutura, como as pessoas elas estão se sentindo, como que está sendo a questão da atratividade daquele ambiente para que as pessoas elas também se sintam parte e isso, de alguma forma, represente aumentar a capacidade de retenção dessas pessoas. E, por fim, um pilar mais voltado para a qualidade de software, porque eu acho que é muito assim, se a gente observa ou se a gente monitora uma organização só pelo pilar de negócio, ou só pelo pilar de fluxo, ou só pelo pilar de pessoas, e esquece da questão da engenharia de software, a gente negligencia, né, ou não se conecta com aquilo que hoje tem sido o principal ativo dentro das organizações, que é software. Então, eu brinco muito que, assim, às vezes a gente pode ter, né, métricas de fluxo perfeitas, mas se a gente começa a entender que tempo de resposta da aplicação, que a questão da resiliência dela, né, ela fica caindo a todo momento, e o time tem que ficar apagando, né, aquela organização ela tem que ficar apagando os incêndios que surgem, a gente não tem um balanço, a gente não tem um equilíbrio. Então, o convite que eu faço para vocês aqui é o quão equilibradas estão as estruturas de vocês em cima dessas 4 perspectivas, em cima, né, desses 4 domínios. E aí, para fechar, eu queria trazer algumas frases para a gente pensar, assim, né? Então, acho que a primeira frase é: os números, eles nos ajudam a estarmos aproximadamente certas e certos, em vez de exatamente erradas e errados, certo? Então, acho que é mais ou menos assim, né? A intenção não é buscar o número perfeito, mas é ter algum tipo de instrumento que ajude a gente a dizer, a nossa performance está baixa, a nossa qualidade está baixa, o nosso índice de resultado aqui também está baixo. Então, o número, ele acaba ajudando a gente a se aproximar dessa certeza, né? Uma segunda frase que eu queria trazer é: mesmo quando a gente tem várias métricas para conseguir determinar o valor e impacto, é muito tentador a gente depender exclusivamente das métricas de produtividade como medida de eficiência. Então, aqui é muito aquela coisa de a gente ama tanto a métrica que a gente está coletando de produtividade que a gente esquece de se questionar sobre valor e sobre impacto.
E aqui eu tenho uma historinha que eu sempre gosto de contar, que assim, tinha um time que eu fiz também consultoria alguns anos atrás, que entregava bastante. Então, se a gente percebesse ali as métricas, digamos assim, de trabalho entregue, tempo de entrega e assim por diante, fluxo lindo, maravilhoso. Só que ninguém usava os produtos e serviços desse time. Então, o que adianta a gente entregar se a gente não está conseguindo determinar o impacto e o valor daquilo que a gente está fazendo, certo? Então, acho que essa é um pouco da ideia dessa segunda frase. A terceira frase é: vai existir algum tipo de desconforto com performance. E eu acho que está sendo também assim muito rico viver esse momento que a gente está no mercado, porque começa a se ter uma pressão grande por performance, produtividade. Então, eu acho que no final do dia, se a gente consegue levar a conversa dentro das organizações para que essa pira, né, ou essa busca pela performance, ela seja porque a gente quer melhorar, lindo, maravilhoso. Pode existir discussões onde as pessoas elas queiram performance por performance. E aí eu acho que entra um pouco aqui também, né, a questão e a importância de a gente conseguir ir articulando essa narrativa sobre métricas dentro do ambiente para que a gente não caia nessa medição pela medição. A Carol trouxe isso e eu também acredito bastante. As comparações, elas podem ser úteis dentro de um mesmo contexto, e aí a melhor comparação é da estrutura com ela mesma. Então, eu acho que assim, né, quando as pessoas me dizem assim, não devo comparar, eu falo, calma, né? Não, afirmações assim são bem pesadas. Então, se eu quero saber se um ambiente, uma equipe, uma estrutura, uma área, ela está evoluindo, é bom se comparar. Agora, o problema está quando a gente começa a colocar a equipe A, a equipe B, a equipe C, essas três equipes em, né, digamos assim, uma do lado da outra, e começamos a comparar, por exemplo, essas métricas de eficiência. Aí eu acho que existe um problema, e tem uma frase muito clássica do Elliot Goldratt que ele diz: diga como me medes, que eu direi como eu me comporto. Então, eu acho que, assim, não deixe de acreditar que as pessoas, elas gamificam, né? Elas criam jogos em cima dos números, principalmente se elas conectam o atingimento de um determinado número com algum tipo de reconhecimento, benefício ou incentivo. Então, cuidado com isso. E aí, já partindo para o fechamento, as métricas e todas as referências delas funcionam como uma sirene e não nos mostrando assim onde tem fumaça, né? Então, e não onde de fato o incêndio está acontecendo. Então, eu brinco muito que às vezes tem pessoas que são agilistas que vêm até mim e falam assim: Albino, eu tenho esse dashboard porque ele faz isso, ele faz aquilo, ele mede isso, ele mede aquilo. Aí eu, né, escuto a pessoa, acolho o ponto que ela está trazendo e eu faço uma pergunta na sequência que é: quantas vezes você conversou com as pessoas que estão por trás desses números que você está trazendo aqui, desse fluxo de trabalho de um time, de uma estrutura, o que quer que seja? Aí tem pessoas que falam assim: eita, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso entender o ambiente, não é só medir. Então, eu acho que essa frase aqui é importante a gente sentir o terreno, né, para trazer significado, inclusive, para os números que a gente está monitorando. E aí a última frase é: quando uma métrica ela se torna o alvo, ela vai deixar de ser boa e talvez seja o momento de mudá-la. Assim. Então, eu acho super interessante porque é também aqui um convite para que a gente sempre fique se questionando e discutindo qual tem sido a decisão que tem sido tomada através daquele número. Porque se não existe algum tipo de ação a partir do número que está sendo coletado, é muito provável que aquele número deixou de fazer sentido, certo? Então, não tenham apego às métricas, elas têm um convite ou elas têm uma serventia muito explícita que é ajudar a gente a evoluir, a melhorar aquele ambiente, aquele resultado, aquela ideia de satisfação e engajamento das pessoas, qualidade daquilo que a gente está fazendo, ela não deveria ser o fim. A métrica é só um meio para a gente aumentar a nossa maturidade de gestão. Então, era isso que eu queria trazer. Espero que tenha ficado aí explícito algumas ideias e tenha gerado alguns insights. E vamos para a conversa agora. E bora, Rafa. Não gerou um insight, gerou um montão de insights. A galera está aqui no chat, muito feliz com a tua apresentação. Muito obrigada. Todo mundo explodindo a mente aqui. E eu vou chamar a Gabi para trazer um monte de pergunta bacana que a gente está recebendo aqui. Gabi, por favor. Olá, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, eu sou a Gabriela, sou Product Manager e sou staff aqui na comunidade Mulheres Agilistas. Sou uma mulher branca, de cabelo longo,
óculos, e sem ele eu não vivo, e estou vestindo uma camisa rosa hoje, da comunidade, né? Todas nós estamos de Barbie. E é carioca. Bem, carioca, isso, sou do Rio. Gente, muito conteúdo interessante, esse assunto realmente me fascina métricas ágeis, métricas de negócio, produto, enfim. Vamos lá, vamos começar as perguntas. A gente usou o Slido, né, para poder priorizar, né, as pessoas mandarem suas perguntas, e a primeira delas é como conectar métricas de processo e métricas de produto. Quem pode começar? Eu acho que travou para mim, eu não ouvi a pergunta. Não viu? Como conectar métricas de processo e métricas de produto. Eu acho que o Rafa ele trouxe ali uma visão que eu acabo usando em alguns dos meus times que estão mais... Meus times não, porque hoje em dia eu não cuido mais de time, mas em alguma das áreas que estão mais maduras, que não olhar pura e simplesmente, né, para performance, mas fazer uma visão mais do todo, assim, né? Acho que o insight né, não adianta nada, né, eu ser rápido e entregar uma coisa que não está em produção, que quando vai para a produção não gera valor para o negócio. Mas eu gosto da análise multifatorial, né? Eu acho que, na verdade, não existe uma conexão óbvia, existe a conexão que você gera a partir do seu conhecimento, do seu contexto, né? E do quanto que é o seu desafio de negócio. Eu acho que o exercício da análise da métrica é a conexão por si só, né? Não sei se o Rafa quer complementar, porque hoje em dia, como eu atuo mais, né, nessa parte de prover, né, os dados e também prover as reflexões, eu não tenho um contexto, uma resposta de produto especificamente, mas acho que ele vai conseguir responder melhor. E eu acho super interessante, Carol, porque aqui invoca muito a ideia do pensamento crítico, que no final do dia, né, é a gente conseguir trazer significado. Então, quando eu vou dar exemplos que eu vivo aqui dentro do Nu, vivi dentro de estruturas que tinha produto e engenharia convivendo, né, mas agora, por exemplo, numa estrutura de RH, porque, né, é aquela coisa tipo assim, e aí, tem métrica no RH? Tem, pra caramba, assim, tem uma disciplina super interessante de People Analytics, que, assim, tem muita coisa interessante. E aí eu vou contar um pouco sobre o RH e depois eu volto para o produto de engenharia. Se a gente pensa hoje, os processos de RH, eles geralmente têm ali throughput, lead time, primeiro tempo de resposta, enfim, todas aquelas métricas que a gente de alguma forma vai entender se o processo está sendo eficiente ou não. Só que uma coisa que é super interessante é traduzir o impacto do RH para o negócio, certo? Que é aquela perguntinha clássica para uma área meio, assim. E uma das coisas que a gente tem falado aqui dentro é sobre, por exemplo, como a gente traduz o nosso custo para servir como RH. Então, dado que a gente constrói produtos de RH, certo? Então, sistemas de avaliação de performance, sistemas de desenvolvimento de lideranças e assim por diante, são vários produtos ali, principalmente no processo de engajamento e retenção de pessoas. Como que a gente consegue otimizar esse custo para servir? Então, essa é um link que a gente está criando e tem criado nesses últimos meses para dizer, beleza, o nosso processo está bom, mas nosso custo para servir ele tem diminuído. A gente está conseguindo criar automações, soluções, né, tecnológicas que ajudem a otimizar esse custo para servir. Então, esse é um exemplo. Quando a gente vai para engenharia de software e produto, aqui a gente tem uma cultura que eu gosto bastante, que ela primeiro, se você está construindo software, você tem que acoplar métrica de observabilidade em cima daquilo que você está trazendo. Caso contrário, o seu software ele não vai para produção. Então, isso traz também aqui uma, digamos, maturidade com relação à qualidade do software que está indo para o ar e tudo mais, interessantíssimo. E aí, em contrapartida, a gente tem, né, usa o Looker aqui como solução para fazer esse agrupamento de diferentes tipos de métrica dentro de um contexto e assim por diante, as métricas de resultado, de produto. Então, essas métricas, como, por exemplo, performance de conversão de um funil, que a gente tem aqui, a questão das receitas, o ticket médio que é gerado por determinado tipo de cliente, assim por diante, elas são métricas fundamentais para a gente poder priorizar backlog de trabalho. Então, eu acho que aqui entra, de novo, ao começo da minha resposta aqui do pensamento crítico, que se a gente está querendo criar soluções que gerem resultado, a gente precisa saber como está a nossa performance agora. E aí, a pergunta que vem que métricas que a gente precisaria ter em prática
que nos ajudariam a desenvolver essa análise crítica. Então, eu acho que é óbvio, né? Eu adorei o caso da Carol, porque ele conta para a gente que, assim, isso não é do dia para a noite. Assim, para desenvolver esse tipo de ambiente leva tempo, é preciso gente, é preciso infraestrutura, sabe? Então, mas ao mesmo tempo também eu digo para as pessoas que, assim, não se desencoraja falando, não tem. Fala assim, o que tem? O que dá para fazer? E como a gente consegue ir tentando incorporar esses aprendizados no que dá, assim, né? Então, também não achar que é só a solução ideal, mas leva tempo. Acho que esse seria o fechamento. Um ponto que você trouxe, a gente acaba evoluindo o pensamento de métricas para as métricas de observabilidade, a gente chama de métrica de saúde do produto, né? Que é para além do resultado, né? Quanto que o meu produto está disponível, a gente tem ali né, o nosso join time, os nossos buffers, essas coisas, né? E a gente tem esses fóruns também dentro das áreas, a gente acaba conectando, e quando a gente lê o Accelerate, ele tem um diagrama que eu gosto muito, que é a minha métrica de performance, ela está conectada à minha métrica de qualidade de código, que está conectada ao meu resultado, e aí ele traz uma vertente que é, se eu tenho uma boa performance e eu tenho uma boa qualidade de código, logo eu tenho menos tempo de me interromper, porque eu sustento menos bugs em produção, e aí ele gera uma outra métrica que é a da qualidade de vida do trabalhador. Né? Então, eu gosto muito dessa imagem quando eu acabo levando, para além da performance, né, para os times, a questão da saúde técnica do produto, é justificável você pensar nessa fluidez, tanto do fluxo quanto do produto em produção, para que você garanta, na verdade, que as pessoas vão ter um ambiente suficientemente bom para que elas possam trabalhar mais em inovação, menos interrompidas e com menos sustentação. Então, eu acho que é isso, assim, acho que a resposta é: entenda o seu contexto, pense sistemicamente, quais as métricas podem te ajudar a garantir isso, assim, acho que não tem, nesse caso, acho que não tem nenhuma resposta padrão, tem a resposta pense a respeito, e comece, né? Ótimo, verdade. Tem que começar, né? Vamos lá, mais uma. Quais as principais métricas de produtividade e qualidade para quem está iniciando nesse mercado de agilidade? Eu vou dizer que as três que a gente tem falado aqui, que seria o lead time, o RIP, throughput, acho que são aquelas que eu digo que para saúde de fluxo, né, entendimento de fluxo, elas são, digamos, as essenciais. Aí eu acho que a gente começa a ter uma discussão que para mim é super importante, que é a qualificação desse lead time, desse throughput e desse WIP. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente monitora defeito ou resolução de defeito e demanda de valor, de impacto a cliente e coisas do gênero. Então, quando a gente tem essa classificação, a gente já começa a entender qual está sendo a ocupação daquele fluxo. Então, a gente está trabalhando mais com defeito, mais com demanda que está gerando impacto. Então, eu acho que aqui entra um ponto também que eu sempre falo para as pessoas, que é importante a gente conseguir classificar a demanda. Pode parecer um negócio assim, por que eu tenho que definir o issue type, né, no Gira? Por que eu tenho que mudar o issue? Porque, assim, isso vai ajudar a gente a conseguir responder o que está ocupando e como, de alguma forma, está sendo a alocação mesmo dos recursos disponíveis dentro daquele fluxo. E acho que o último ponto que eu ia trazer aqui de qualidade, que para mim está sendo super interessante também, além de, por exemplo, a qualidade técnica, então uma avaliação se aquela demanda ela atendeu ou não atendeu as expectativas, os requisitos, ou o que é que seja, é a qualidade do serviço na perspectiva de quem usa o produto ou serviço. Então, acho que esse é um ponto, assim, fundamental. E mesmo do RH, isso é uma coisa interessante, assim, a gente tem o que seria o Customer Satisfaction, né, o CSAT, dos chamados que são abertos num canal que a gente chamou aqui de Ask People, que é uma central, como se fosse de central de atendimento, que toda pessoa colaboradora ela vai lá e abre o chamado e tal, e aí no final ela avalia a qualidade daquele. Então, eu acho que qualidade não é só qualidade, digamos assim, da entrega, mas é qualidade numa perspectiva também de quem recebe. Então, eu acho que e consome o produto. Então, eu acho que esse seria um complemento que eu colocaria aqui. Nem vou falar nada, só copia e cola. Nada a acrescentar. Não.
Tá, agora a próxima. Como introduzir um time às métricas sem gerar cobranças de performance e todo aquele problema que a gente sabe que acontece às vezes e as pessoas se sentem cobradas, né? Bom, esse é um desafio que a gente tem todos os dias, não que todos os dias surja um time novo, mas recorrentemente surge. E até mesmo quando a gente vai chegar numa área que ainda não tem uma cultura de métricas forte, a gente meio que tem que estar ali, né, educando os times para o uso. Eu acho que esse trabalho todo nosso ali do pilar de conceito e o pilar de práticas, ele é um trabalho para minimizar esse desconforto de que os times serão comparados ou cobrados pela performance. Eu acho que quando o Rafa trouxe ali algumas frases, e uma delas dizia algo como, tipo, a gente não tem que comparar, né, times e etc., né? E eu acho que o ponto é a gente fazer com que o time entenda que dentro do pensamento de agilidade a gente tem que ser melhor do que a gente foi ontem, né? E a gente tem que buscar alta performance. Então, alta performance é a utopia ativa de um time, né? Então, se um time existe, ele existe para ser melhor do que ele é hoje, né? E eu acho que quando a gente leva o time a entender que a jornada dele de maturidade enquanto time é uma jornada de crescimento e que a métrica ajuda nesse processo, você usa a métrica porque a métrica nasceu, que é você identificar aonde você precisa melhorar para que o time evolua, né? Então, nós, enquanto seres humanos, a gente nasce para evoluir, os times nascem para evoluir também, né? Eu acho que o tom que a gente dá, né, para que essa evolução exista, que é o importante. A gente não vai dar, tem que evoluir na base da chicotada, não é isso, né? Eu acho que tem que evoluir porque é importante evoluir, né? Faz parte do processo natural das coisas, né? E eu acho que o grande ponto é isso, assim, eu acho que a parte do education, tanto dos executivos, quanto do pessoal ali tático, quanto das pessoas ali que estão ali na parte do operacional, é a gente mostrar que a métrica ela é do benefício do time para o time ser melhor do que ele era antes, né? Ou entender o contexto, ou ajudar. Eu gosto de levar para os times e para as áreas que a métrica ela ajuda que a nossa vida seja mais fluida, bem abraçadora de árvore. Mas é isso, né? Quando a gente fala de fluxo, a gente vai falar de fluidez do fluxo, daquela sensação de que eu chego para trabalhar e as coisas andam. Se eu chego para trabalhar e as coisas não andam, a métrica pode me ajudar a entender esse desconforto, né? Aí, nesse caso, sou eu, psicóloga, falando com eu, engenheira de software, que dá tudo certo. Mas eu acho que essa abordagem, ela apoia um pouco ali, né? Ponta a ponta. É isso, é sobre isso, assim, e eu acho que talvez o complemento que eu traria aqui é os nossos modelos mentais de gestão, eles ainda estão presos no século XX. Então, a gente está passando por uma transição, está tentando, assim, está sendo muito interessante essa intergeracionalidade que existe dentro do ambiente de trabalho, porque aí você já começa a ter pessoas executivas com uma perspectiva sobre gestão diferente e assim por diante. Mas eu acho que tem um ponto que eu queria trazer como complemento aqui da Carol, que eu acho que é super importante, assim. Principalmente em instituições privadas, a gente tem que ter consciência da responsabilidade do uso dos recursos daquela organização, porque no final do dia a gente está ali para conseguir gerar resultado para aquela organização, né? Sejamos ou não adeptas e adeptos do nosso sistema econômico, a gente vive do capitalismo e faz parte disso. Então, eu acho que o ato de não medir, de alguma forma, nos leva a não ter consciência da responsabilidade sobre aquele ambiente. Então, sou estranho, né? Porque aí existe também, e aí de novo, aquele extremo, isso é microgestão, e não sei o quê, que vocês, né? E eu acho que é um pouco de... A organização, ao montar um time, ao construir uma estrutura, ela tem ali como expectativa fazer com que aquele ambiente gere resultado. Então, uma das formas da gente conseguir sentir isso através dos números, mas não só, e aí por isso que eu acho que é super importante, né? Número por si só ele não resolve problema nenhum.
certo? Somos nós, como seres humanos e os ambientes e sistemas sociais que geramos as soluções, mas número importa. Tá no mudo, Carol. Opa, eu ia falar que o número ajuda, né? A gente, É. agora fazendo um parênteses aqui, né? A estatística hoje em dia evoluiu muito por conta das ciências humanas, né? Então, se a gente for pensar a psicologia em países, no Brasil nem tanto, mas em países da América do Norte, por exemplo, a psicologia ela é basicamente estatística, né? Então, quando a gente explica a ciência do comportamento, né, a gente explica através de números. Então, não tem como, né? O universo é numérico. Aí a gente começa a brisar um pouco, né? Quando o time começa, o universo é numérico, a gente vai começar a falar sobre tendências e etc. Mas é isso, gente, não tem como a gente não tentar traduzir a realidade em forma de números. E eu acho que esse esforço de tentar traduzir a realidade em forma de números que nos faz mudar a realidade, né? Então, tipo, o time está com resistência, leva ele ali para esse lugar ali, né? Desse tipo de entendimento. Excelente. Os números facilitam também a tomada de decisão, né? Dão visibilidade a coisas que às vezes a gente fica muito no achismo, né? Então, perfeito o que vocês falaram. Vamos lá, mais uma. O que vocês acham de OKRs vinculados a métricas de eficiência? Acho que conecta um pouco com a primeira resposta, né, que a gente deu ali, né, da questão da visão do sistema como um todo. Acho que tudo é possível dependendo do contexto. Eu tenho eu acho que assim, eu tenho uma boa discussão que é sobre, não é nem sobre encarar a métrica de produtividade ou de eficiência dentro de OKRs ou não, mas é do tipo assim, né? Encarar a métrica de eficiência como sendo a única estrutura de objetivos e resultados-chave de um ambiente. Aí temos um ponto de alerta para discutirmos, assim. Então, eu sempre... A hora que, não, porque aqui no time a gente só coloca objetivos e resultados-chave para lead time, throughput e tal, eu falo, galerinha, sabia que o trabalho de vocês pode estar em risco? Porque se vocês não sabem o que está acontecendo de resultado dessa estrutura, talvez logo, logo ela seja desmobilizada. Então, vamos falar um pouquinho sobre o negócio e o impacto, né, nas métricas de negócio e resultado. Então, acho que essa seria a minha única observação sobre o OKR. Eu tinha entendido de outra forma, de analisar os dois em conjunto, e não de uma métrica de performance ser um OKR. Mas bom que você interpretou dessa forma. Ótimo, excelente. Vamos lá. Quais foram os maiores desafios e dificuldades e quais os gargalos desse processo? Acredito de implantação de métricas, né, que é o nosso assunto aqui. Boa. Tem o desafio da resistência do time, eu acho que isso é natural, né? E como a gente já explorou essa parte, vou pular, né? Eu acho que tem a questão, né, da tendência a gente querer comparar, né? Essa pergunta era sobre a minha apresentação. Mas falando então do nosso case em específico, a gente tem o desafio da escala é grande, né? Eu acho que quando você tem ali muitas pessoas replicando o conhecimento, você garantir que o conhecimento está sendo replicado da forma como, né, ele foi concebido, é um grande desafio, então por isso que a gente estabeleceu ali estruturas de sincronismo para garantir, né, que eu não tenho um fork, né, do conceito de lead time que é medido no time A, é medido nos outros 180 times, né? É o mesmo conceito do ponto de comprometimento e tudo mais. Tem o desafio técnico, né, de coletar isso do Gira, guardar essa base histórica, manter um Power BI que se atualiza 3 vezes ao dia, sem cair, com disponibilidade de dados. E tem o desafio, né, da transformação cultural, né, das pessoas entenderem métricas como um apoio, né? Mas eu acho que, de novo, isso tudo, como a gente venceu esses gargalos, foi criando essas estruturas de sincronismo e replicando, né, o conhecimento.
Ok, bem, era a pergunta mais direcionada para a Carol, né? Como as métricas ágeis podem ser adaptadas e personalizadas para diferentes squads? Vou trazer aqui, eu acho que e a apresentação da Carol, ela sustenta muito uma ideia de que quanto mais a gente cria conceitos que são padrão e eles podem ser aí, de fato, facilmente entendidos dentro da organização como um todo, ou pelo menos, né, que seriam os princípios básicos, ou as métricas básicas, e a partir do momento que aquele tipo de ambiente ele começa a sentir uma necessidade, ele começa a aprofundar e criar as suas, eu acho que para mim é um pouco do caminho, é o que eu tenho vivido hoje. Essa é uma coisa bem interessante, assim. Já faz quase 2 anos que eu não faço parte da estrutura de agilistas do Nubank. E aí foi um movimento intencional, e aí, se alguém quiser falar um pouquinho sobre esse assunto, deixa essa polêmica para outro, né, outra pauta. Mas um dos pontos que o capítulo está, neste momento, tratando é sobre a criação dessa base de métricas, desse painel que a Carol trouxe aqui. Então, a gente está, eu diria ali, numa fase muito de, temos a primeira versão do painel, depois de estar todo mundo no Gira, né, todas as estruturas no Gira e tudo mais, e a gente está começando a avaliar a qualidade. Então, tem vários insights aqui que amanhã eu vou mandar para a Ceci Fernandes lá, que é a nossa, né, liderança, que falou: Ceci, você tem que conversar com a Carol e tem um monte de coisa aqui que a Globo já fez e que, assim, não vamos sofrer com isso desnecessariamente, assim. Mas acho que um dos pontos que foi muito interessante e que eu gostaria de trazer aqui, como métrica acaba sendo uma linguagem nova que a gente incorpora dentro do ambiente organizacional. Então, ou uma linguagem nova, enriquece a linguagem existente. Então, quanto menos métricas estiverem ali na linguagem, mais fácil são os diálogos, porque todo mundo entende o que é lead time, todo mundo entende o que é throughput, todo mundo entende. Então, por isso que eu acho que para mim aqui tá, né, eu adorei o pilar de conceito, Carol. Eu falei, caraca, que coisa interessante isso, é isso, sabe? Porque aí fica fácil a gente disseminar isso, o conceito, garantir que tem consistência ao longo da organização e tal. Então, eu acho que a minha contribuição seria aqui de conceitos bem sólidos e concentrados em poucos grupos de métricas, né? Boa, e eu preciso dar o crédito pilar de conceito, foi Diego, Alas, Pedro, e que fizeram ali arduamente, que quando a gente criou os pilares, eu falei, eu quero trabalhar em todos, menos no de conceito, porque eu tenho uma dificuldade absurda de pensar, né, nessa parte de estruturação. Então, eles tiveram um cuidado absurdo de ouvir as pessoas, a gente fez toda uma escutativa, de entender como que esse pilar de conceito seria construído, mas ele é o nosso xodozinho, assim, a gente também se orgulha muito dele. Ótimo, excelente. Eu já fiz parte da estrutura Globo e eu sei qual o trabalho aí que vocês estavam construindo. Parabéns, está sensacional. Bem, gente, a gente está indo para a última pergunta, estamos acabando o evento. Não esqueçam de preencher aí o formulário do feedback para poderem participar do sorteio, tá? A última pergunta que a gente vai fazer é como usar as métricas para aprimorar os fluxos e cadências do time. Acho que quando a gente olha para a eficiência do fluxo, né, eu acho que ela é o ponto de aprimorar o fluxo. Hoje, lá no nosso caso, a gente tem as nossas 3 principais métricas, são o lead time, o dev cycle time e o release cycle time. Então, essas 3 métricas, elas já nos dão um cheiro ali, né, de quais etapas do fluxo estão precisando de uma visão. Mas a gente acaba usando o aging, o WIP, né, métricas que vão nos apoiar na visão das métricas principais para entender como que está o fluxo de cada time. E aí, nesse caso, a gente deixa muito livre para a pessoa que está olhando as métricas do time definir como que ela vai entender qual é a etapa do fluxo que ela precisa melhorar ou qual é a métrica que ela vai usar para chegar nesse entendimento. Eu acho que o ponto principal eu gosto muito de orientar as pessoas nesse sentido, se você acha que seu fluxo precisa ser melhorado, você não acha, você tem certeza, né? Porque se você chegou nessa desconfiança, alguma coisa tem. Então, a gente pode usar a métrica para chegar, né, nesse ponto ali que precisa
ser melhorado. É igual o Rafa falou, assim, a fumacinha saindo de algum lugar, né? Então, eu sei que tem fumaça, então eu vou buscar como que eu posso entender o meu fluxo através de métricas, mas assim, resposta curta, né? Defina quais os cycle times você está usando, entenda quais são suas etapas de fila, calcule a sua eficiência de fluxo e converse. Aí, nesse caso, sim, converse com o time, leve para o time esse entendimento. Faz uma boa retro baseada em métricas, tem vários modelos por aí, né? Eu acho que é isso, assim, mas a métrica é o ponto de partida para você. Pode fazer, roda um static de novo no time, né? A partir de uma retro de métricas, mas eu acho que é isso, a métrica pode te apoiar no racional inicial, né? Para você chegar ali na reformulação de um fluxo, reformulação de uma cadência, né? Dependendo ali, eu tô com um gargalo no meu upstream, será que eu tenho que melhorar minha cadência de refinamento? Né? Ou eu tô com um gargalo aqui na minha aprovação de código, será que eu tenho que entender ou implementar uma rotina de CI/CD melhor? Enfim, né? Aí cada time vai enxergar o seu fluxo da forma como precisa. Eu traria aqui 2 dicas para quem está começando, assim, também, né? Tá percebendo pela primeira vez os temas e tudo mais. Sobre o gráfico de fluxo acumulado, o CFD, ele é uma visualização que eu acho que ela é super rica para a gente conseguir entender a fluidez desses sistemas de trabalho. Então, para quem tiver aí, CFD, digita no Google, tem bastante conteúdo disponível sobre esse assunto. E acho que é o segundo ponto que eu ia trazer aqui, e conecta muito com, acho que, o lado de a gente criar essa cultura de uso dos dados, que é a disciplina. Então, o que eu, assim, né, o caso da Carol trouxe aqui um pouco dos elementos ali, daqueles 5 quinzenais, né, e tal, para a galera saber como está o uso e assim por diante. Aqui dentro do NU, em estruturas que eu passei ainda quando eu estava no capítulo de agilidade, que a gente usava o GetNave, né, como sendo a nossa referência ali, a gente tinha, digamos assim, um momento a cada mês que a gente discutia sobre métricas, mas de um jeito bem global, assim. Então, como era de segurança da informação, o ambiente, a gente falava sobre métricas de eficiência, mas a gente também falava sobre métricas de ataque, né, então vulnerabilidades que estavam existindo e assim por diante. E a gente sabia que, mensalmente, aquela era a pauta daquele tipo de encontro. Então, eu acho que, assim, evoluir gestão envolve incorporar disciplina, porque é assim que a gente vai criando musculaturas que elas são sustentáveis no longo prazo, né? Então, quem nunca viu, né, aquela pessoa que vem e fala assim, vamos pegar e colocar métricas, aí coloca um monte de, né, aí dá 3 meses, pum, bomba de fumaça, valeu, gente. E aí o que acontece com a métrica? Ela deixa de ser usada, ela deixa de fazer sentido. Então, acho que disciplina é importante também. Exatamente, que são as rotinas, né? Então, por exemplo, lá a gente cada time define a sua rotina de métricas e subindo o nível a gente tem as rotinas mais fixas, né? Eu esqueço sempre do CFD, eu sou daltônica, então eu não leio o CFD. CFD não é uma ferramenta boa para pessoas daltônicas. Mas, enfim, o CFD é uma opção quando você não é daltônico. É isso. Carol, você sabe que uma coisa engraçada sobre isso, assim, quando eu escrevi o livro, eu tinha trabalhado durante um tempo no centro de estatística, né, com sociólogas e pessoas de estatística, e eu aprendi bastante nesses 2 anos sobre visualização de dados, né? E aí, no processo de escrita do livro, eu escrevi todo ele em preto e branco, certo? Ou escalas, né? A escala entre preto e branco. E as pessoas me perguntam até, por que é preto e branco, a escala é preto e branco? É para pessoas daltônicas conseguirem. Acessível para daltônicos. Gente, o CFD do Gira, ele me dá náuseas, porque ele mete um marrom com um roxo, um laranja, quer dizer, eu acho que é isso, são essas cores. Que, meu Deus do céu, ninguém merece aquilo, é horrível, horrível. Mas, enfim, para que você não tiver probleminhas com cores, dá para ir. Ótimo, gente, excelente. Bem, a gente acabou aqui a parte das perguntas. Eu vou passar para a Babi, que vai passar as regras do sorteio. Obrigada aí pela participação. Gente, antes da gente tirar a foto, a tradicional foto, para todo mundo poder postar no LinkedIn, divulgar e tal, que o evento foi maravilhoso, e foi mesmo.
Foi muito bom, gente. Obrigada, Carol. Obrigada, Rafa. Foi assim excelente. Vocês trouxeram conteúdos muito ricos. Assim, é um assunto que a gente vê cada vez mais as pessoas falando e eu tenho fascínio, né? E eu acho que já vem se consolidando como uma necessidade, né, nas empresas. E a gente também quer agradecer os nossos patrocinadores, né? A K21, a Mindset Ágil, o André Suma e o Rafa, que concedeu um livro para o sorteio. Obrigada, gente. Obrigada a todos. E vamos para a foto. Vamos lá, fazer Vamos para pose. foto. Quem puder abrir a câmera aí, quem não puder, tudo bem também. Faz parte, já está todo mundo cansado, né? Um dia de trabalho intenso. Então, quero ver um sorrisão aí para comemorar esse evento. São algumas páginas, mas vou ser rápida aqui para bater. Vamos lá. Aí, primeiro foi. Nossa, quanta gente, muito bom. Mais uma. Aí, gente. Fechou, muito bom. Obrigada pela participação de todos e todas. Rafa, Carol, obrigada pela participação de novo. Espero que tenham um ótimo descanso hoje, gente. A gente se vê no próximo evento. Continue acompanhando as nossas redes aí. Podem chamar que a gente volta. Presencial. Com certeza. Tá bom, valeu, galera. Obrigada Valeu pelo demais. convite. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa Obrigada, noite. pessoal. Boa noite, Bom descanso para tchau, vocês. tchau. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Beijo, tchau.